Deus meum, quod pro vobis tradetur. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. O meu nome é Juan e hoje eu serei o anfitrião do episódio. Hoje vamos gravar um podcast bastante bacana, de um tema muito, muito interessante. E para gravar junto comigo, eu tenho aqui o meu amigo, que é DM da página também, o Matheus. Manda um salve pro pessoal aí, Matheus. Salve, galera. Muito bom estar com vocês novamente. E hoje, pessoal, o nosso podcast, o tema é bastante legal. Eu, especialmente, estava muito animado para gravar. É a primeira vez que a gente traz, né, um irmão da tradição católica para gravar junto com a gente. Não sei se o Matheus percebeu, mas ultimamente eu tenho percebido que tem bastante pessoas que são da tradição católica, que seguem a gente no Instagram. Inclusive, eu mando um abraço para todos os católicos que estão escutando a gente aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui. E a gente trouxe um convidado que é bastante bacana, que a gente vem acompanhando há um bom tempo, né? A gente gosta muito do conteúdo dele, que é o professor Arthur Jordan. Seja muito bem-vindo, professor, e agradecemos bastante por ceder, né, o convite. Eu que agradeço, muito honrado, e espero em Deus poder contribuir um pouco com as perguntas, né, com a discussão. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, de justamente construir pontes, né, favorecer uma compreensão mútua, que na verdade é o que eu procuro, né. Eu sei que ainda vai ter o momento da apresentação, mas digamos que eu dedico a minha pesquisa para isso, né. Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Nós que somos muito gratos. Inclusive, o professor Arthur, ele tem um livro muito bacana, né? A gente vai deixar aqui no link da descrição o link da compra, né? Do livro do professor Arthur. E vocês que tiverem interesse, né, em adquirir, vocês vão lá e adquirem o livro do professor Arthur. A gente acompanha, a gente considera bastante honesto o trabalho, bastante bacana o trabalho do professor Arthur Jorge. Eu passo a bola para o Matheus, que ele vai fazer a primeira pergunta para nós continuarmos o episódio. Então, professor, mais uma vez a gente está muito honrado de ter o senhor aqui com a gente, né? E para a gente já começar falando um pouquinho do seu trabalho, né? Porque eu vejo no trabalho, acompanhando o senhor pelas redes sociais, um empenho muito, muito bonito de buscar um diálogo entre as tradições cristãs, né? A gente vê muito, principalmente o público jovem, inclusive muitos nos seguem, é um espírito muito combativo entre as tradições. Quase que a gente quer toda hora refutar o outro, mas acompanhar o seu perfil traz pra gente uma postura de busca pela unidade, né? De você conversar, de você buscar entender o lado do outro. E assim, de onde surgiu esse seu propósito e o que te motivou a estudar isso e divulgar esse tipo de conteúdo? Obrigado pela pergunta. Bem, o que aconteceu foi porque eu comecei os meus estudos em 2011, fui prosseguindo. O primeiro livro que eu li, em termos de mais voltado, né, para compreensão da fé cristã, etc., foi o livro do Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. E eu fiquei muito, muito impactado, quis, digamos assim, prosseguir nos estudos, etc. Só que depois de um tempo, foi necessário chegar ao estudo da história da igreja, né? Inclusive, esse livro que é o que eu vou descrever o que aconteceu, ele ainda está aqui comigo. Não tem nada de extraordinário nele. Foi simplesmente porque algo me impactou ali, né? Que foi o quê? Eu comecei a estudar a história da igreja. Em um determinado momento precisei, obviamente, chegar no século XVI, né? E quando isso aconteceu, foi, se eu não estiver enganado, foi por volta de 2015, ou seja, 4 anos depois, né? Digamos que eu levei uns 3, 4 anos, não me lembro agora exatamente se foi 2015. Eu levei alguns anos estudando outros assuntos para, enfim, poder me dedicar à história da igreja. E aí, quando eu cheguei no século XVI, aquilo me causou uma profunda tristeza interior. Garanto que não
não estava relacionado com nenhum sentimentalismo, nem. Eu simplesmente fiquei bastante comovido com a descrição dos relatos, entristecido com a separação, né, que aconteceu ali naquele século. Pareceu, e eu tenho consciência que isso é comum, pode ser de certo modo comum para algumas pessoas, mas realmente me pareceu que poderia ter sido diferente, né? E, e aquilo me fez como que mudar a forma como eu via. Eu era. Eu fazia parte, digamos assim, né, desse método, entre aspas, de uma apologética, para utilizar o adjetivo que um amigo meu deu, da porrada. Então, eu deixei, a partir daquele momento, eu deixei de fazer apologética, eu deixei, não que a apologética não seja necessária, não é isso que eu quero dizer, eu estou dizendo assim, que naquele momento, eu deixei de fazer, eu procurei entender o que a Igreja Católica ensinava sobre o ecumenismo, né, na perspectiva católica, e decidi que eu queria, mesmo que pouco, contribuir, pelo menos para favorecer uma maior compreensão mútua entre os cristãos. Porque sem essa maior compreensão mútua, qualquer outro passo para que, pela graça de Deus, aconteça uma plena comunhão, não serão possíveis sem começar por um tratamento caridoso mútuo, por uma maior compreensão mútua, né? Conhecimento do pensamento mútuo, etc. Da história, né? Da teologia. Então, desde 2014, 2015, como eu falei, eu não me recordo bem se foi qual ano exatamente foi, eu decidi seguir esse caminho, né? Eu tenho consciência que é um caminho que, de certo modo, eu recebo críticas de ambos os lados. E também tenho consciência que é um caminho, digamos assim, dentro da pesquisa, né? Que os frutos dessa pesquisa, no sentido de livros, de artigos, né? Eu tenho consciência também que não é bem vou usar essa palavra, mas é só uma forma de dizer, não é bem o gosto de muita gente, mas sigo nesse caminho e espero em Deus que ele me ajude, né? Meu único objetivo, meu único querer é simplesmente que ele se lembre de mim. É só isso. Então é basicamente isso. Muito legal, professor, muito legal. Então, com essa introdução, a gente já pode partir para a primeira pergunta aqui do roteiro, de onde vão surgir outras, né? Eu vou fazer a primeira pergunta agora. Você contou que estava estudando história da igreja e chegou no século XVI e ficou um pouquinho triste por causa dessa cisão, né, que houve na igreja ocidental. Então, qual é a perspectiva acadêmica, né, no meio católico quanto às reformas protestantes no século XVI? É possível elencar pontos positivos para a teologia católica? E eu coloquei aqui reformas no plural, porque a gente sabe que houveram vários movimentos diferentes. E o que a gente pode aproveitar deles? Maravilha. Bem, então, o que eu posso dizer é que desde o século XX, a partir ali do trabalho do dominicano Denifle, claro, né? Digo, em âmbito acadêmico, do lado católico. Os estudos sobre Lutero, né, mas também, obviamente, relacionado com a reforma e também com as reformas, né? Você pensa, Calvino mesmo, ele se considerava um discípulo de Lutero, mas um discípulo crítico, né? Era como, se não me falha a memória, era essa expressão que ele usou. Mas, digamos que o estudo a respeito de Lutero, da reforma, ele começou a mudar no começo do século XX. Por quê? Porque, digamos que por 400 anos, mais ou menos,
A pesquisa católica ela se viu muito influenciada pela obra do Košilaus, né? Desculpe a minha pronúncia aqui, ela se viu muito influenciada por ele que, digamos, desenhava uma imagem de Lutero bastante pejorativa. A partir do começo do século XX, o trabalho de Denifle, de outro, aí já um jesuíta, o Grisard, eles começaram a mudar a coisa, né? A mudar essa percepção. Por quê? Porque, por exemplo, o Denifle, ele, ele começa a, por exemplo, indicar, mostrar, né, que a exegese de Lutero, de Romanos 16, 17, ela não era algo original, digamos assim. Lutero era ele era essa sua reflexão, ela já tinha sido proposta por outros teólogos católicos antes dele, né? Então não era algo original, ou seja, ele como que foi inserindo Lutero ali no meio católico. É o que posteriormente, né, vão falar da pesquisa acadêmica católica no sentido de um Lutero católico. O Denifle, ele é muito crítico de Lutero, claro. A sua obra, a proposta dela era ainda crítica. Entretanto, a erudição dele, que até os seus críticos reconheciam, ele era um homem muito erudito, mas a erudição dele em descrever o contexto da Idade Média tardia, de inserir Lutero ali naquele contexto, né? Como que serviu de mola, né, para justamente possibilitar os estudos posteriores em âmbito católico de Lutero, que como que possibilitou também posteriormente os diálogos que depois eu falarei entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial. Então, pelo fato do Denifre ele inserir Lutero ali no seu contexto, né, na realidade ali do catolicismo na Idade Média tardia, etc. Isso acabou motivando a uma nova percepção a respeito de Lutero. Digamos que essa nova percepção ela teve como ápice e ainda é considerada por alguns eruditos como, se eu não me engano, o Joseph Alberigo, um historiador católico muito famoso, acabou culminando na obra do Joseph Lortz, a Reforma na Alemanha. Alguns, como o Alberigo, consideram essa obra a melhor obra de um historiador católico a respeito da reforma na Alemanha, né? O Joseph Lortz, ele é o acadêmico católico, ele escreveu essa obra por volta de 1939, 1940. Ele é as suas ideias, digamos assim, elas, elas influenciaram, sem dúvida, mas muito do que a gente vai encontrar depois no decreto sobre ecumenismo do Concílio Vaticano II, como que já estavam no Joseph Lortz, né? A sua obra, de fato, é algo digna de muitos elogios. E o que o Joseph Lortz, obviamente, né, de modo muito resumido aqui, ele vai argumentar é que o Lutero ele ele se revolta, se for usar essa expressão, mas ele responde a a um catolicismo que não era católico, né? Eu fico muito feliz e muito honrado pela divulgação do meu livro, agradeço bastante. Mas estou falando dele porque numa das notas de rodapé eu cito o Gabriel Biel, né? Eu cito um trechinho lá do seu comentário à sentença de Pedro Lombardo.
E o que o Gabriel Biel ensina ali é algo realmente contrário ao dogma católico a respeito da justificação, né? E ele vai falar meio que também como que, se você parar para pensar, voltando um pouco mais para Guilherme de Ockham, a questão da distinção dos poderes de Deus, e o Gabriel Biel vai falar daquela coisa de que Deus, ele se obrigou, por assim dizer, a dar a graça justificante àquele que, por sua capacidade natural, fizesse o bem e evitasse o mal, né? E Lutero era um homem muito sincero e, obviamente, isso causou-lhe um incômodo interior, né? Naturalmente, né? Por quê? Porque a consequência direta disso é pensar como eu sei que eu agi suficientemente para receber a justificação, né? Então, Lutero ele se revolta, ele responde à sua doutrina da justificação, é uma resposta a esse ensinamento da via moderna. Também por isso eu penso ser incorreto, apesar de infelizmente eu já ter visto. E quando eu falo visto, eu não digo em âmbito de rede social, tá? Eu dedico a minha vida para leitura e pesquisa e produção, né? Então eu digo em obras, em documentos. Eu já vi afirmarem que Lutero era nominalista e, e infelizmente eu já vi, né? Então Lutero ele na verdade ele responde a sua doutrina da justificação, é uma resposta ao ensinamento da via moderna, né? Então o Lotz ele vai frisar isso, claro, ele vai descrever a sucessão de eventos, né? Vai dar a sua análise. Entretanto, se fosse para resumir, seria algo como nesse sentido, de que Lutero se revoltou contra um catolicismo que na verdade não era católico, né? Essa posição de Gabriel Bial, por exemplo, havia sido condenada 1000 anos antes pelo magistério. Então, a partir do Lortz e com o Concílio Vaticano II e depois com os diálogos oficiais internacionais a nível institucional, digamos que a academia, né, católica ela acabou procurando pouco a pouco, cada vez mais, ver Lutero de outro modo, né? Tentando entender realmente o seu pensamento, tentando verificar mais exatamente quais são os pontos que são de fato, estão de fato de acordo com a fé católica e aqueles pontos que vão além de um pluralismo católico, né? Então você, por exemplo, tem o livro tá aqui do meu, tá mais ali atrás, mas enfim. Você tem o livro do Otto Pesch, né, em que ele vai comparar a doutrina da justificação em Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, e a doutrina da justificação em Lutero. E aí o Otto Pesch ele vai concluir que não há uma, em termos substanciais, digamos assim, não há uma diferença ali. Há, digamos assim, ênfases diferentes, mas em substância a cor. Né? Recentemente, um outro autor, infelizmente agora esqueci o nome dele, peço perdão se ele estiver escutando, mas eu tô dizendo peço perdão porque enquanto o Otto Pest não era brasileiro, esse outro ator é brasileiro. Ele publicou um artigo numa revista, não sei se foi da PUC do Rio Grande do Sul ou da Faculdade Este, não me lembro agora. Mas ele compara a doutrina da justificação de Lutero com, se não me falha a memória, em Duns Scotus. Para nós aqui é o Beato Duns Scotus. Então, digamos que a academia tem procurado cada vez mais ver, né, Lutero a partir do seu contexto enquanto teólogo da Idade Média tardia, verificar quais foram as influências, os instrumentos lógicos e epistemológicos que ele usou, sim, da via moderna, porque afinal ele foi formado na Universidade de Erfurt, mas entender seu contexto, entender suas motivações, entender melhor ele e aí acabar considerando mais adequadamente, né? Então, basicamente é isso, em termos assim resumidos. Mas quais seriam os pontos positivos, né?
das reformas protestantes no século XVI para a teologia católica. Olha, a gente não conseguiria, isso falando de modo prático, né? A gente não conseguiria imaginar o catolicismo moderno sem as reformas protestantes do século XVI. Por quê? Porque a gente pode olhar por diferentes âmbitos, mas focando em um. Muito do que se deu no catolicismo a partir do século XVI se decorre muito por conta do Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, por sua vez, ele foi, digamos, reunido, né, para tratar daquelas questões que estavam sendo levantadas pelos reformadores, né? Então, tem esse aspecto. Mas se você for parar para pensar de um aspecto mais propriamente teológico, né, e visto que o Concílio de Trento ele procura reafirmar a fé da Igreja Católica, eu penso, tem muitos exemplos, de verdade, mas eu penso em um que eu acho que não é muito tratado. Tanto é que eu enviei, né, um artigo, no dia 15 de março, eu enviei um artigo para a revista Caminhos de Diálogo, que é a brasileira de ecumenismo. E está no processo de revisão dos pares, né? Já recebi uma revisão. Mas eu acho que não está sendo muito bem visto, né? Que é o quê? Que a Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, que consideramos o último concílio ecumênico da Igreja, né? O 21º, ele ensinou, né, que a Igreja usou o termo análogo sacramento, né? Então, que a Igreja ela é em Cristo o sacramento, ou seja, o instrumento, né, da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Só que quando você para pensar, por exemplo, na teologia de Lutero, você vai ver que essa analogia sacramental da Igreja, ensinada pelo Concílio Vaticano II, se adequa muito bem com o pensamento de Lutero em muitos pontos. Inclusive em uma afirmação dele que, se fôssemos assim pensar, se fôssemos, digo, da parte católica, pensar em primeiro lugar, você poderia, poxa, eu acho que não. Mas que, na verdade, assim, foi o que eu propus no artigo, vamos ver se os revisores concordam comigo. Então, que para Lutero, tem uma frase de Lutero muito bonita que diz que toda a vida e natureza da igreja está na palavra de Deus, né? Por quê? Porque é mediante o evangelho que o Espírito Santo cria a fé que insere o homem no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se fôssemos parar para pensar na teologia de Lutero e também, obviamente, a sua... É claro, há uma diferença entre Lutero e luteranismo, né? Mas, obviamente, a teologia de Lutero é importante, né? Até para você entender um pouco melhor as confissões luteranas. Então, como a pergunta foi pontos positivos, né, para a teologia católica, tem muitos, assim, em termos teológicos, né? Mas focando em uma coisa mais eclesiológica, né, sacramental também, o fato desse ensinamento do Concílio Vaticano dizer que a Igreja é em Cristo um sacramento, ou seja, um instrumento da união do homem com Deus, eu, eu percebo vários pontos de acordo entre a teologia de Lutero e a teologia católica, né, no sentido, a teologia, o pensamento de Lutero e a doutrina católica. Então, por exemplo, tanto para a teologia de Lutero quanto para a doutrina católica, o sacramento ele possui uma eficácia objetiva, mas se requer a fé para a recepção dele, ou seja, a validade do sacramento depende de Deus, mas a sua fecundidade depende de recebê-lo com fé, né? Você pega, por exemplo, o Tratado das Boas Obras de Lutero, de 1520, você vai ver que lá ele fala que a esperança e a caridade estão unidas ali à fé, né?
Para Lutero também a igreja é uma obra de Deus. E nós concordamos com isso também, né? É por ela que é na igreja que o ser humano é unido a Cristo. O próprio Lutero ele vai falar de que vai reutilizar aquela expressão fora da igreja na salvação, né? E você tem que, para você encontrar Cristo, você encontra ali na igreja, porque a comunidade visível faz uso dos meios da graça, através deles o Espírito Santo cria fé que insere o homem no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para Lutero e para a doutrina católica, a igreja é um mistério de fé e foi instituída por Cristo, né? Para Lutero e para a igreja católica também, a igreja é a causa instrumental da graça. Por quê? Porque mediante a igreja visível, como por instrumento, o Espírito cria a fé, né? E confere a graça aos que recebem os sacramentos, né? Ou seja, então, Lutero e a doutrina católica entendem a igreja como tendo instituição divina, como causa instrumental e visível da graça, ou seja, mediante a pregação do evangelho, a administração dos sacramentos, mediante orações. E há outros pontos de concórdia, mas o ponto que eu gostaria de frisar, que é, assim, na minha opinião, que é o que eu argumentei no artigo, é que aquela frase de Lutero de que toda a vida da igreja está na palavra, né, a substância, toda a vida está na palavra, porque ela também está de acordo com a doutrina católica, né? Por quê? Porque entendemos a palavra em primeiro lugar como o próprio verbo, né, e em seguida como o evangelho pregado. E esse evangelho pregado, ele serve de realidade intermediária, ah, através da qual a igreja terrena, a igreja visível, ela efetua a comunhão de graça nas almas. Como assim, Arthur? O fato do Concílio Vaticano II ensinar que, desculpa estar falando muito, tá? É porque eu gosto de falar. Mas o fato do Concílio Vaticano II ensinar que a igreja é em Cristo, né? Um sacramento, claro que em sentido análogo, isso traz consigo algumas coisas. O quê? Né? Ou seja, que há um sinal sensível, né? Que significa e comunica a realidade sobrenatural que contém, que há um efeito sobrenatural, aquilo pelo qual o sacramento é instituído, e que há uma realidade intermediária, que o sinal sensível carrega e que causa esse efeito sobrenatural. Aplicando a igreja, né, no caso, no âmbito da teologia católica, a igreja terrena, visível, ela é a comunidade dos salvos e reunidos por Cristo. Ela é a comunidade da salvação. E o meio pelo qual essa salvação é comunicada. Através da pregação do evangelho, enfim. Já o efeito pelo qual a igreja foi instituída, ela é justamente comunicar o que ela é, né? Essa comunhão permanente e estável, né? De vida sobrenatural. Só que precisa de uma realidade intermediária. Por quê? Porque o sinal sensível, a comunidade dos salvos, então o sinal sensível, ele subsiste em membros, né? Claro, tudo isso aqui da perspectiva católica. Subsiste em membros que podem não estar em ato, em comunhão com Deus, né? Então é necessário uma realidade intermediária que leve isso em conta, que não impeça a igreja visível de ser a comunidade dos salvos. Que realidade é essa da perspectiva católica? É a pregação do evangelho e a administração dos sacramentos. Algo que lembra muito o artigo 7 da Confissão de Augsburgo. Então, quando Lutero diz que toda a vida e substância da igreja está na palavra, da perspectiva católica, pelo menos como eu argumentei, né? Eu não falo em nome da igreja. Parece estar de acordo com a doutrina católica. Por quê? Porque a pregação do evangelho, aliás, a palavra de Deus em primeiro lugar é o verbo, mas também porque a pregação do evangelho, ela antecede a administração dos sacramentos.
e ela serve de instrumento para a obra do Espírito em criar a fé no homem. E, inclusive, a pregação do Evangelho, ela dá sentido à recepção dos sacramentos. Então, tudo isso, esses são alguns pontos, né? São coisas que, da minha perspectiva, são coisas que há acordo e bonitas, né? Que enriquecem a teologia católica. E tem muitas outras, né? Como eu falei, a academia ela está nesse processo de identificar, olha, aqui há pleno acordo, olha, aqui foi além de um pluralismo teológico católico. Então, por exemplo, um exemplo disso é quando Lutero ele diz que a relação entre a igreja visível e a igreja invisível é análoga à relação do corpo com a alma. A gente já não vê assim. A gente vê que, a gente diz, né, que a relação é análoga à relação do Logos, né, através, tendo como instrumento a humanidade de Cristo. Ou quando Lutero não, pelo menos nas obras de Lutero que eu li, então você tem contra Hans Wurst, né, do Concílio, etc. Ele usa o adjetivo igreja verdadeira, essencial, à igreja espiritual, né, apesar de entender a realidade, a igreja como uma realidade única, ao mesmo tempo visível e invisível. Então, todas essas coisas são pontos bonitos que enriquecem a teologia católica e que, infelizmente, como que são fechados aos olhos de muitos católicos por certa, digamos assim, ao ouvir Lutero já fecha. Então, assim, é uma pena, porque eu tenho percebido que muito poderia ser aprendido mutuamente, né? Claro, da parte católica, né, com seus teólogos, os luteranos, aprenderem aquilo que eles percebem, né, que podem os enriquecer, e é da mesma forma daqui. Professor, perfeito a sua exposição. Eu gostei bastante. Uma coisa que é bastante curiosa, né, e que a gente gosta muito, é da sua atenção às obras primárias, né, de Lutero, né? Não apenas comentários, né, que são importantes, sim, né, os vários comentários que a gente tem que ler, mas a atenção especial às obras primárias de Lutero, a Confissão de Augsburgo, isso é muito importante para o diálogo e também é muito importante para entender também o outro lado, né, como você disse, existem coisas muito bonitas que podem ser também reconciliáveis, né, e também tem coisas que vai também contra a fé da Igreja Católica que também podem ser separadas ou até questionadas a mais fundo. Isso é muito bonito, isso vem muito mediante a leitura das obras primárias. Você falou bastante no começo sobre o Ratzinger, inclusive o texto, o livro que você falou, Introdução ao Cristianismo, eu estou lendo ele, estou maravilhado com o estilo do Ratzinger de escrever, né, com o seu texto, muito bonito. E também queremos saber, né, você também falou muito sobre o Concílio do Vaticano II, e queremos saber como os diálogos ecumênicos entre católicos e luteranos se desenvolveram ao longo dos séculos e qual a importância da postura católica no Concílio do Vaticano II, em seus documentos oficiais em face das comunhões evangélicas. Houve os chamados colóquios, né? Em busca de restaurar a unidade daqueles que acompanharam Lutero com os demais, né? Então, desde, desde depois da Constituição de Augsburgo, já houve tentativas de restaurar a unidade, né? Entre os luteranos e os católicos. E eu estou pensando agora, de cabeça,
em alguns exemplos de colóquios, mas o que, por assim dizer, mais se destacou foi o colóquio de Ratisbona, né? Ele aconteceu ali por volta de 1541 até 1546, se não me falha a memória. E estiveram neles pessoas importantes, né? Como do lado católico, o Johann Eck, do lado luterano estava o Melanchthon. Então foi um diálogo muito, talvez o colóquio mais importante, né? Eu estou pensando em outros antes de Ratisbona, alguns imediatamente antes, e também estou pensando em outros colóquios entre luteranos e reformados, né? Por exemplo, o colóquio de Montbéliard, né? Basicamente entre o Beza e o André, e eu coloco depois, né, entre católicos e reformados, onde o Beza estava lá também. Mas o de Ratisbona, digamos assim, ele se destaca, né? Foi ali que foi, digamos assim, proposto a teoria da justiça dupla, né, enquanto causa formal da justificação. Ou seja, envolveria tanto uma atribuição da justiça de Cristo ao justificado, contra uma justiça inerente, né, de Cristo, mas inerente. Envolvendo ali muito a questão do Martin Bucer, né, é, que influenciou, digamos assim. Eu tenho, eu tenho um documento, eu não diria o documento original, né, mas eu tenho a edição crítica aqui dos artigos do Colóquio de Ratisbona. É muito interessante do ponto de vista da minha pesquisa, especificamente. Vou colocar isso citar algumas coisas no meu segundo livro, mas o colóquio, ele, digamos assim, ele concordou com se eu não me engano, com os 4 primeiros artigos, né? Tratava sobre, ou seja, Melanchthon, Bucer, Johann Eck do lado católico, o Pflum, o Groper, né, o Contarini do lado católico também. Eles, eles concordaram, né? Digamos assim, depois de vários debates e tudo, eles concordaram bem rapidamente a respeito de livre-arbítrio, pecado original, etc. Mas aí quando chegou no artigo 5, que era sobre a justificação, eles debateram bastante e elaboraram, né, um- digamos assim, o artigo 5, né, eles elaboraram ali a sua redação. Mas nem a Cúria Romana, nem Lutero aceitaram o, o artigo 5, né? Apesar de que Calvino ficou bastante surpreso, né, das concessões que a parte católica fez para a escrita, né, do artigo 5. Mas e- por conta dessa rejeição, digamos, tanto da Cúria Romana quanto de Lutero, como também por não terem chegado em acordo a respeito da autoridade eclesiástica e dos sacramentos, acabou que o colóquio de Ratisbona ele não deu fruto, infelizmente. Então, essas discussões, assim, em busca da unidade da igreja, elas já existiam, né? Já existiu. A gente tem a impressão de que é um movimento que surge ali no final do século XX, mas eles já existiam. Tanto que, entre nós luteranos, é muito famoso o colóquio de Marburgo, né? Quando teve a divisão definitiva com Zwinglio por causa da questão da Santa Ceia. Então, eram reuniões desse tipo que estavam sendo feitas ali para a gente tentar discutir e resolver os problemas da igreja. Sim, não, sem dúvida. Teve, assim, de cabeça, se não me falha a memória, eu estou pensando aqui em pelo menos umas 4 ou 5, entre católicos e luteranos. Assim, eu digo de cabeça, né? Eu teria que conferir aqui a minha bibliografia. Mas a de Ratisbona é praticamente a última, né? Se eu não me falha a memória, ainda teve outra, a de Worms,
pouquinho depois, se eu não me engano. Se eu não me engano, mas se não for a última, é praticamente a última, né? Então teve outros colóquios, sim. O próprio Cardeal Caetano, que, digamos assim, é considerado o mestre auxiliar em relação à compreensão a São Tomás de Aquino, ele mesmo propôs coisas, digamos, coisa foi uma palavra feia, né? Mas assim, ele propôs situações, digamos, para que houvesse a restauração, né, da unidade. Inclusive, as proposições dele, de certo modo, são bem mais profundas do que as atuais. Se bem que eu posso depois falar isso, né? Mas recentemente, eu acho que o último documento entre o dicastério, né, para Unidade dos Cristãos e a Federação Luterana Mundial, ele propôs algo realmente mais extraordinário. Depois eu posso comentar. Mas o próprio Cardeal Caetano, em 1531, ele propôs coisas bem razoáveis, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se pronto, encontrei. Eu tenho uma obra aqui. Então, ele diz assim, né? Guia de concessões para os luteranos, 1531. Tô traduzindo aqui na hora, tá? Então você me perdoe. Então, por exemplo, a primeira concessão que ele diz é assim, que a respeito do casamento clerical, né, que seja permitido conforme a lei das igrejas orientais, né? Aqui talvez ele esteja, não sei se ele está se referindo aqui, porque obviamente não tinha naquela época, pelo menos eu não me lembro de ter visto nota de rodapé naquela época, assim, como nota de rodapé como a entendemos hoje, né? Mas a primeira concessão que ele fala é assim, que a respeito, né, do casamento clerical seja permitido conforme a lei da igreja grega, né, para padres na Alemanha, né? E aí ele vai dando. Então, por exemplo, comunhão em ambas as espécies seja permitido, né, nos termos da bula do Concílio de Basileia, acho que é Basileia, né, para os boêmios. Então, outra concessão que ele sugere, né, que são sugestões dele, que a respeito da missa, que não seja querido, né, um uso exclusivo de outro cano, mas que os luteranos possam usar dois canos, né? Então acredito que ele se refere aqui, né, ao romano e algo parecido à situação atual com os anglicanos. E ele vai dando outras concessões. Então é uma obra curta, literalmente só tem 3 páginas, mas então desde ali, depois do e aqui obviamente eu não estou considerando, por exemplo, o debate de 1519 de Lutero com Eck. Então desde ali da Confissão de Augsburgo para frente, você vai ter colóquios. O de Ratisbona foi um dos últimos, se é que não foi o último, não estou lembrado agora. E isso, assim, houve outros diálogos ao longo dos séculos, mas digamos que, pelo menos da minha perspectiva, me parece que o próprio século XVI foi mais rico nesses colóquios. As coisas só realmente foram aumentar, por assim dizer, ganhar essa proporção grande, né? Digamos assim, a partir agora do século XX, né? Depois do Concílio Vaticano II, né? E aí você tem realmente desde o DENIF, como eu havia mencionado, mas basicamente você tem essa visão, né, de procurar compreender exatamente o, o pensamento do outro, né, a história do outro, daquela tradição, né, o contexto
formativo dos seus documentos confessionais, né? Então envolve também conhecer seus principais teólogos, né? O tratamento com caridade. Então tudo isso está, além de outras coisas, está dito, né? No decreto do Conselho Vaticano sobre o Ecumenismo, e isso acabou trazendo, né, benefícios para o diálogo teológico a nível institucional, que culminou, dentre outras coisas, né, em, por exemplo, 1980, numa sugestão de um aluno do Ratzinger, né, para que houvesse um reconhecimento católico da Confissão de Augsburgo, por ocasião dos, se eu não me engano, 450 anos, né. Não houve esse reconhecimento, porque como o próprio Ratzinger mencionou, não é possível você ter um reconhecimento católico sem antes haver um reconhecimento, né, evangélico da Confissão de Augsburgo, porque da perspectiva católica, eh, digamos assim, a Confissão de Augsburgo, ela é uma interpretação, pelo menos é o Ratzinger entende e também é o que eu entendo, né? É como a Igreja Luterana, quando olha para a Confissão de Augsburgo, vê uma interpretação ortodoxa, correta dos ensinamentos da Escritura, né? Só que o Ratzinger, ele vai, e aí é um artigo de, acho que é 1978, esse artigo, ele vai levar em conta isso, que é uma interpretação correta da Escritura. O luterano, a Igreja Luterana olha para a Constituição como uma interpretação ortodoxa da Escritura, mas aí o Ratzinger ele vai comentar que, justamente por ser uma interpretação correta, pode ser que seja revisada por uma melhor interpretação da Escritura, né? Então, o Ratzinger vai dizer nesse artigo de 1978. Agora, esse artigo ele está em alemão, né? Então eu vou passar a referência, mas se você quiser, tem aquele chat GPT, ele consegue traduzir, né? Mas enfim, então a igreja ela tem uma função de ordem factual, mas ela não tem uma voz própria ali, né? Ela não, o peso, ela em última análise, o Ratzinger vai dizer que não pode falar com um peso diferente daquele de um teólogo, né? Que porventura tem uma melhor, porventura possa haver uma revisão a partir de uma melhor interpretação da escritura, de modo que o Ratzinger vai dizer que para que haja uma aceitação católica, é preciso antes saber qual a posição da igreja em relação à declaração de fé. Porque o Ratzinger ele pergunta assim: a Confissão de Augsburgo é mais do que teologia? E aí ele mesmo responde: considerando que sim, em que consiste, com que fundamento, em que consiste a obrigatoriedade desse ensinamento eclesiástico? Aí ele vai dizer, né? Eu estou lendo agora o artigo, perdoe aqui minha tradução. O reconhecimento católico da Confissão de Augsburgo pressupõe seu reconhecimento evangélico, isto é, o reconhecimento de que aqui a igreja ensina e pode ensinar como igreja. Tal reconhecimento evangélico implica uma decisão sobre o princípio formal da fé, escritura e tradição, e esse aspecto formal é, em muitos aspectos, mais importante do que o princípio material. A luta católica pelo reconhecimento da Confissão de Augsburgo é uma questão prévia, né, de reconhecimento no âmbito evangélico, ou seja, uma luta pela posição da igreja na fé. Que posição ela tem? Será que ela tem essa voz própria? Será que é possível haver uma revisão para uma melhor interpretação das escrituras? Qual seria então esse papel da igreja nessa declaração de fé? Porque havendo isso, a igreja católica pode partir então para ver a que ponto há concórdia e outras coisas, porque Melanchthon vai falar, né?
no final ali do 21º artigo, que eles estão de acordo, né, com a Igreja Católica, com a Igreja Romana, etc. Então, culminou nesse ponto até, né? Culminou também na declaração conjunta da doutrina da justificação. Então, esses aspectos da Confissão desculpa, do Concílio Vaticano II, né, de tratar com caridade, verificar exatamente o que o outro pensa, qual é a sua doutrina, etc. Permita-me interromper de novo. É que agora surgiu uma questão, né? O senhor comentando sobre os diálogos nos últimos anos. Tem um livro aqui que, inclusive, eu recomendo para vocês, que é o livro do Giuseppe Alberigo, que é sobre a história dos concílios ecumênicos. E ele fala nesse livro, ele trata de uma questão política muito crucial por trás dos concílios ecumênicos. A gente vê, como é o caso do Concílio de Trento, como também foi o caso dos concílios que foram a causa dos cismas das igrejas orientais, existia muita questão política envolvida, existia perseguição dos príncipes, dos bispos. E será que isso também não foi um empecilho para que houvesse um diálogo mais certeiro? Porque, assim, eu falando da minha parte, né, quando eu pego para comparar os textos do Concílio de Trento, por exemplo, e eu comparo com os documentos hoje, tipo a Unitatis Redintegrate, por exemplo, parece uma diferença muito grande de linguagem. A impressão que eu tenho é como se, sabe, os cânones do Concílio de Trento fossem como um chicote estralando nas costas. Já do Concílio Vaticano II fosse uma pessoa que, viesse com amor, querendo diálogo, entendeu? Como é que a gente pode explicar essa diferença de linguagem dentro desse contexto de evolução de diálogo? Não, maravilha. Veja, eu entendo perfeitamente essa questão da diferença de linguagem, né? Mas é aquilo que eu falei no começo. Claro, o Conselho de Trento ele foi sim convocado para dar resposta aos questionamentos levantados pelos reformadores sobre diferentes tópicos, que não era só questão de um falso catolicismo, não, que teve pontos que de fato tocava no na doutrina católica, em um ensinamento definitivo, né? Desde coisas mais, por exemplo, a quantidade de sacramentos, até coisas como a autoridade de um concílio ecumênico, por exemplo. Então, assim, teve isso, claro. E assim, galera, só pra deixar claro, existiu essa mesma linguagem da parte dos luteranos também, tá? Então, tipo, não é de você se surpreender. Inclusive, o próprio Lutero, ele usa uma linguagem bem dura, às vezes. Os teólogos luteranos, eles usam também, entende? Isso é das duas partes, é bom deixar claro. Você pode continuar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, após após o Concílio de Trento, né, nesse período pós-conciliar, no caso, pós-Concílio de Trento, foi esse período ele foi ele teve algumas características, né, que você pode notar com certa facilidade. Por exemplo, a questão do reforço em relação à eclesiologia do aspecto visível institucional. Por quê? Né? Porque você via em obras de reformadores que a essência da igreja era posta em algo espiritual. O próprio Lutero vai falar, né, contra, se não me engano, na obra contra Latomos, que é possível ter fé verdadeira fora da comunhão com o Papa. Né? Por quê? Porque a fé é algo interior, é algo invisível, e é ela que une o homem ao corpo de Cristo. Então, por exemplo, depois do Concílio de Trento, você vai ver, de fato, esse realce na eclesiologia como algo institucional, né? Esse realce institucional, visível e tal. Da mesma forma, você vai ver justamente esses conflitos, né? Então, século XVI, século XVII, mas depois também, mas sobretudo esses dois, você vai ver muita discussão
entre católicos e luteranos, entre católicos e reformados. Tem um período da história do Livro de Concórdia que, ah, digamos que o olhar se volta não só para católicos, mas também para controvérsias intra-luteranas, né? Então, os seguidores lá dos chamados filipistas, etc. Então, você vai ver tudo isso, né? Nesse período pós-concílio. Foi um período de muita controvérsia, de literalmente derramamento de sangue, né? Então, a própria paz de Augsburgo, ela não, digamos assim, não tem um efeito tão duradouro em termos de restabelecimento de paz, etc. Tanto é que depois o imperador foge para a Áustria. Então, foi um período muito difícil. Acontece, contudo, que ali na virada do século XIX, século XX, mas ainda no século XIX, você vai ver justamente, pouco a pouco, essa mudança de perspectiva. Algumas coisas, algumas mudanças de perspectiva no sentido de essa procura cada vez mais por compreender melhor. E isso traz consigo um tratamento mais caridoso, né? Então, eu acho que eu tô tossindo muito, porque aqui eu tô no ar-condicionado, tá seco, e eu tô falando demais. Mas, então você vai ver, por exemplo, que também eventos históricos acabaram, né, influenciando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o drama das duas grandes guerras, né, acabaram aproximando mais católicos e luteranos, por exemplo, né? Então, é uma série de coisas que de fato levou a, a essa mudança, né, de compreensão, ou talvez de uma tentativa de melhor compreensão do outro, etc. Você também tem que ver que, apesar da linguagem não ser, digamos assim, um tipo de linguagem, né, não ser a mesma, dentro da teologia católica você tem muito bem estabelecido a autoridade, né, qual é a autoridade de um conselho ecumênico, quando ele propõe um ensinamento definitivo, quando não propõe, qual é o tipo de assentimento requerido diante daquele ensinamento, como identificar o ensinamento, etc. Então, apesar da linguagem, esse tipo de coisa não vai mudar, né? Você tem o ensinamento definitivo, você tem o ensinamento não definitivo, você tem os assentimentos requeridos, você tem as regras de interpretação para saber qual é um tipo e qual é o outro. Apesar da linguagem mudar, isso não isso permanece, né? Então, eu fico feliz pela pergunta, porque eu mesmo já me perguntei isso. E não basta nem voltar tanto, você olha, por exemplo, o Concílio Vaticano I, mas tem tudo isso, né? É uma época de muito conflito, seja armado, seja em termos de debate teológico, né? É uma época influenciada por uma visão muito depreciativa mútua, né? Então, é uma época que você percebe um certo realce em ensinamentos que foram questionados pelos reformadores. Por exemplo, a questão da visibilidade enquanto aspecto essencial da definição ali de igreja, etc. Ô Juan, lembra quando a gente conversou com o reverendo Gerson Linder, que ele veio aqui e ele participou de uma comissão para conversas, diálogos com a Igreja Católica sobre a missa, né, sobre o sacrifício eucarístico, cara. Tu lembra dessa conversa que a gente teve quando ele veio aqui? Lembro, lembro. Inclusive, foi uma conversa muito boa. Depois você vê lá, professor, conversa com o reverendo Gerson Linder, é um reverendo muito capaz, muito lúcido, né, da nossa igreja. E ele faz muito essa mediação, né, entre a igreja luterana, que nós somos da IELB, né, e também
com a perspectiva católica, né? Esse papo foi muito bom. A gente vai deixar o link aqui também para a galera que quiser ver, né? Escutar. Realmente, Matheus, foi muito da hora esse papo aí. Sim, e eu falo porque a gente que é do Concílio Luterano Internacional, né, que representa o luteranismo confessional, a gente não tá tão assim avançado nos diálogos quanto tá a Federação Luterana Mundial, por exemplo, sabe? Então é um pouquinho mais difícil dialogar com a gente, até por causa de uma rigidez confessional, mas porém, papo sobre o sacrifício eucarístico, sobre a missa, conseguiu trazer uma compreensão mútua de algo que era muito polêmico antigamente. Então, a linguagem que a gente vê em Lutero ou nos reformadores, até nos teólogos recentes, há pouco tempo, sobre esse assunto, era muito mais ofensiva. E agora isso é trazido num diálogo e eles conseguem realmente, olha só, nós temos pontos comuns nisso aqui também. E assim, já puxando para o tema da próxima pergunta, que é sobre o assunto central, né? A doutrina da justificação. Eu li todo o documento da Declaração Conjunta, que é feito com a Federação Luterana Mundial, sobre a doutrina da justificação, e como é que ele é disposto? Sim, só para situar o leitor, ele faz uma apresentação do que os dois concordam, e depois ele tem um parágrafo explicando o que os luteranos dizem, o que os católicos dizem. No final da declaração conjunta, eles dizem que as condenações do Concílio de Trento ou das confissões luteranas, elas não se aplicam àquele caso. O que eu particularmente acho bem forçado, assim. É a impressão que eu tenho, porque os textos parecem ser bem explícitos, professor. E assim, eu vou falar aqui a minha opinião, né? Então, eu não estou falando como os luteranos, estou falando com a minha opinião, o Mateus. A doutrina da justificação, assim como era para Lutero, é algo tipo muito fundamental. Se não fosse pela doutrina da justificação, eu estaria em comunhão com a Igreja de Roma, entende? Então, os diálogos nesse sentido, eles são realmente muito importantes e você tem que ter um cuidado minucioso para falar. Mas eu acho que é algo louvável que haja uma aproximação e que, pelo menos, aquelas condenações antigas que separavam a gente estão sendo mitigadas agora, né? Faço do Matheus as minhas palavras. Inclusive, professor, eu estudo com seminaristas, né, na PUC, e eu estava conversando com seminaristas exatamente sobre isso que o Matheus disse, né, que a principal coisa que me separa, assim, da Igreja de Roma é a questão da justificação, e eu fico também feliz, né, com alguns passos que a gente também está dando nesse quesito, né. Então, eu faço as palavras do Matheus aí também a minha. Acho que para a maioria dos luteranos confessionais, essa questão da justificação é aquilo que mais agarra, né, o luterano na confissão luterana, né? Vamos dizer assim. Até porque, assim, a doutrina da justificação pra gente, o senhor deve saber disso, é da onde a gente começa a construir a nossa teologia em si, entende? Claro, na pessoa de Cristo, na encarnação, mas é o Cristo para nós, que se torna para nós a nossa justiça, a justificação. Então, por isso que a gente é tão cabeça dura na questão da justificação, porque um erro aí seria um erro de absolutamente tudo, entende? Ela é tipo o pressuposto básico. Então, à luz disso, eu passo para você comentar sobre essas conversas. Não, entendo, maravilha. Inclusive, fico contente de saber se vocês são da IELB, né? Porque agora no dia. Agora sim, né? Vai fazer 2 meses mais ou menos. Eu fui para um curso de teologia de Lutero, lá, aqui, perto daqui onde eu moro, o curso. E aí no curso o professor era da ISLB, né? Então foi a primeira vez que eu conversei, digamos assim, né? Estive com pessoas da ISLB no mesmo curso. E, foram só 2 aulas, foi concentrado, digamos assim, no final de semana. Mas foram muito boas, pessoas maravilhosas. E aí é legal, né? Você saber, né, que na verdade vocês são da IELB, e aí eu posso conhecer também pessoas da IELB, fico feliz. Antes, né, eu conhecia só umas 2 ou 3, mas assim,
poder conversar por mais tempo, né? A primeira vez, digamos. Então, fico feliz. A respeito da declaração conjunta, ela sim é um documento muito importante. Ele não é, como eu falei, né? Dentro da Igreja Católica você tem alguns critérios, né? Para você saber o tipo de ensinamento, etc, etc. A declaração conjunta ela não faz parte do magistério da igreja, né? Ela é do dicastério. Mas não é a mesma coisa. Na verdade, não, né? O dicastério, os dicastérios, a Congregação para a Fé, a Unidade dos Cristãos, etc. Eles são, eles auxiliam, né? Por assim dizer, ali no ensinamento ordinário do Papa. Você tem o ensinamento ordinário dos bispos, etc., mas você também tem do Papa. E ele só entra, digamos assim, como um ensinamento do magistério ordinário do Papa, quando ele recebe a aprovação, né? Então, se a memória não me falha, ainda não houve essa aprovação, até porque a igreja ela lançou um documento justamente, literalmente, chamado Resposta à Declaração Conjunta. O nome do documento é Resposta da Igreja Católica à Declaração Conjunta, né? Então, é a resposta oficial, e nessa resposta oficial você vê ali que tem pontos que ainda não estão de acordo, né, com a doutrina católica, apesar de que a resposta oficial elogia bastante esse documento, como de fato merece, né, ser elogiado por justamente ter pontos de concórdia nas verdades básicas, né? Mas não ao ponto de dizer que as condenações mútuas não aplicam. Não a esse ponto. Por quê? Porque, sei lá, você pega por exemplo, a fórmula de concórdia, né? O capítulo 3, número 39. Você pega isso lá, você vai ver claramente que é dito que a causa formal, apesar de não usar essa palavra, né? Desculpa, mas que a causa formal, aquilo pelo qual somos justos, né, é a justiça de Cristo, que é atribuída a nós, né, aplicada a nós, e aceitamos pela fé. E isso é expressamente rejeitado no cânon 10 da sexta sessão do Concílio de Trento sobre a justificação, né? Então, ele vai dizer que é a justiça de Cristo, né, mas não aquela pela qual somos justos, mas aquela pela qual ele nos faz justos, né? O pensamento católico é muito de ser enxertado, né? Enxertado em Cristo, vivendo a justiça do cristão, provém de Cristo, é uma graça, obviamente, que depende continuamente de Cristo como o ramo da videira. Então, você vê lá na fórmula de concórdia, você tem a obediência ativa de Cristo, da justiça de Cristo, imputada, aplicada e recebida pela fé, né? Você pega, por exemplo, o Martin Chemnitz, que vai comentar, ele usa a analogia do guarda-chuva, né? Como se o homem estivesse sob esse guarda-chuva. Isso ele faz, se não me falha a memória, no exame do Conselho de Trento, quando ele vai tratar justamente do decreto sobre a justificação. E que se Deus não olha diretamente, ele olha para o guarda-chuva é a justiça de Cristo. Então, eu discordo desse ponto da declaração conjunta, né? De fato, as condenações se aplicam, porque se não se aplicassem, não seriam a doutrina católica por um lado e a doutrina luterana por outro, né? Seria para outra coisa, né? Seria dizer como que, sei lá, os padres do Concílio de Trento
e os autores da Fórmula de Concórdia não estivessem sabendo o que estavam dizendo, escrevendo, pelo amor de Deus. Então se aplica sim, mas você vê que há, sim, uma concórdia em verdades básicas, que é muito bonito de você ver, de você ler como está lá, que de fato já deixa de fora, faz com que sejam obsoletas muitas discussões que até hoje a gente vê, né? Então, por exemplo, em 2022, ou foi 2021, novembro de 2021, novembro de 2022, não me lembro, saiu o relatório da Igreja Católica com o Concílio Luterano Internacional, a respeito do andamento dos diálogos, né? E, e quando foi, e quando chegou na parte da justificação pela fé, o Concílio Luterano Internacional simplesmente citou a declaração conjunta e uma catequese de Bento XVI, Joseph Ratzinger, para dizer, tá aqui, concordamos. O Concílio Luterano Internacional, né? Então, o que há, então essa questão, justificação somente pela, a gente não tem discórdia aqui, porque dentro do conceito de fé, as confissões luteranas entendem uma coisa, e para o católico é entendido outra, mas quando você para ver, você vê que está unida ali a caridade, né, que é o que da teologia católica a gente fala de fé vivificada, formada pela caridade e tal. Então, o Conselho Luterano Internacional, olha, tá vendo, tá que não há contraposição nessa parte. O que há contraposição, e aí é onde a declaração conjunta, do meu ponto de vista, erra, é dizer que de fato as condenações não se aplicam. Por quê? Porque não há nada mais básico do que a definição. E a definição, a causa formal, aquilo pelo qual o que aquela coisa é, né? Para o católico, é a justiça de Cristo que é comunicada e que, uma vez comunicada, justifica e santifica interiormente e faz o homem enxertado em Cristo, né? E vive continuamente, depende diuturnamente dessa justiça da cabeça de Cristo, sendo ele o corpo. E para o pelo menos para as confissões aqui, é a justiça da obediência ativa de Cristo atribuída, aplicada ao, ao homem e que ele recebe pela fé, né? O Kensted, ele vai dizer que tem essa, ele vai dizer, a frase dele é assim, né? É inútil discutir se o homem é justo, né? Por algo interno, não me lembro exatamente como ele fala, mas ele vai dizer assim, porque mesmo que seja por uma designação externa, né, ou seja, a imputação da justiça de Cristo de modo externo, o homem é justo, porque Deus declarou ele justo. Então, assim, a gente concorda que o homem é de fato justo quando ele é justificado. Não é uma ficção legal do lado luterano, não é isso. Tem a união mística, tem a regeneração, você tem dentro da fé outras realidades, como o arrependimento, como o Melanchthon vai falar na apologia. Então tem todas essas realidades. O que, de fato, é a divergência, e também não é essa questão, também pela. Não, também não é essa divergência. O próprio Concílio Luterano Internacional cita a catequese de Bento XVI nesse sentido. O que a divergência é a causa formal. É a justiça da obediência ativa de Cristo atribuída ao homem de modo externo e que ele aceita pela fé, ou é a justiça de Cristo comunicada ao homem interiormente que o justifica e santifica e o faz viver da justiça da cabeça que é Cristo diuturnamente e depender dela diuturnamente. Pronto, é essa a diferença. Digamos assim, no âmbito mais básico, né? Porque a declaração conjunta vai falar de verdades básicas, né? Isso aqui é o mais básico, porque é a definição. Então, de fato, eu louvo a declaração conjunta, porque tem muitos pontos bons. Tem pontos que na resposta oficial da Igreja Católica não estão ainda, né, de acordo com
mas ela concorda em dizer que é um documento louvável, que verdades básicas são indicadas, mas eu discordo, e com outros teólogos católicos também, que essa afirmação de que as condenações não se aplicam, na verdade, se aplica, é só você ler o texto, tanto da forma de concórdia como do Conselho de Trento. E eu acredito que seja isso, né? Ela avançou, mas é necessário avançar, inclusive servindo de inspiração para o Concílio Luterano Internacional no diálogo oficial com a Igreja Católica, como ele mesmo cita, né, em seu último relatório. Sim, o Juan, assim, antes de puxar a próxima pergunta, cara, eu queria perguntar pra tu, que convive com um seminarista aí também pelas redes sociais, de que você já viu, tipo, muito na internet ou entre seus amigos mais radicais, assim, querendo limitar a possibilidade de salvação para aqueles que não estão em união com a Igreja de Roma, né? Tu já se envolveu com as discussões assim, Juan? Primeiramente, a exposição do professor foi muito boa, muito lúcida, né? Cara, sim, já convivi bastante com isso, sim. Mas, ultimamente, eu tenho visto que muita coisa, às vezes, não é só porque a pessoa, né, eu tenho em mente, primeiramente, que essa pessoa ela não fala através da Igreja Católica, né? E é muito importante a gente frisar isso, né? Talvez uma pessoa, quando ele te atinge, quando ela falta de caridade com você, a gente não pode generalizar ela e falar que ela é a Igreja Católica. E eu tenho percebido que muitas coisas é feita da ignorância da pessoa mesmo, de não conhecer os próprios documentos da igreja dela, de não conhecer a fé luterana também, né? Eu já sofri, sim, né? Mas assim como eu sofri esses ataques, eu também fui abraçado por muitos católicos que foram sensacionais comigo, né? Que me ajudaram bastante no caminho da fé. Eu também percebi, professor, o Matheus é muito importante, o Matheus puxar essa questão. Eu percebi também, convivendo ali na universidade, né, com alguns seminaristas, que aqui no nosso país, no Brasil, a perspectiva de alguns católicos, né, do protestantismo é aquela perspectiva do protestantismo evangelical, né, protestantismo neopentecostal. E quando eu apresentei o luteranismo, eles ficaram: que isso, cara, parece muito a igreja católica, que é isso? Por que vocês não estão em comunhão com a gente e tal? É até engraçado, né, a gente conversou muito, e eu percebo muito essa ignorância. Eu acho que às vezes o ataque que a pessoa faz, às vezes não são muito por causa que ela é uma má pessoa, né, e etc. É muito por causa da ignorância, sabe? E a gente vê muito isso, né? Ouvi muito isso. Mas aconteceu comigo sim, mano. Bastante. Eu também já conheci muitos católicos que, tipo, cara, me acolheram, que foram muito, muito gentis comigo, mesmo sabendo das diferenças doutrinárias. Mas, assim, um tema que eu acho que os nossos ouvintes querem perguntar, né, que é de interesse deles, é porque existe tanta gente beliciosa dos dois lados, né? Mas se há alguma diferença, por exemplo, alguns integrantes muito beliciosos do lado católico querem usar alguns documentos dos concílios antigos, do concílio de Constância, do concílio de Florença, algumas declarações de papas para dizer que não existe salvação fora da unidade com o Papa, por exemplo. Sendo que o catecismo da Igreja Católica atual, ele já diz que essas comunidades separadas, embora com defeitos, não estão despojadas do mistério da salvação. Então, como é que há esses documentos que aparentemente são complicados de conciliar? Como é que a igreja recebe hoje e como é que a gente lida com esse tipo de pessoa, professor? Em relação a católicos
que, digamos assim, né, novamente usando o termo do emprestado desse meu amigo, praticam a chamada apologética da porrada. Apesar de eu não falar em nome da Igreja Católica e também não falar pelos católicos, e aqui no caso incluindo todo mundo mesmo, eu só posso pedir perdão por isso, né? Todas as vezes que a falta de caridade reinou no trato com, seja com vocês, ou seja com qualquer outro luterano ou qualquer outro protestante. Eu fico muito triste e envergonhado, né? Eu sinto muito. Eh, Em relação a isso, veja, tem coisas nas nossas, por exemplo, no livro de Concórdia tem afirmações que, do ponto de vista católico, soam, para dizer o mínimo, soam bastante ignorantes. Em que sentido? Por exemplo, quando chama o Papa de anticristo, né? Então, da perspectiva católica, isso é muito sério, é uma afirmação que, para dizer o me importa, uma ignorância muito pesada, né? E eu sei que isso foi motivado por coisas ali do século XVI e tudo. Eu não estou falando ignorante no sentido de não ter conhecimento, ignorante no sentido de aquele cara ali é ignorante, o bicho é um jumento batizado, né? Nesse sentido. Então, assim, é muito difícil de um católico, quando ele vai pegar se é que ele pega, né? De modo geral. Livro de Concórdia, né? Até porque, abrindo parênteses, o Conselho Vaticano II, ele pede que especialistas, né, que eruditos se dediquem ao diálogo teológico ecumênico, né? Por quê? Porque se você for parar para pensar, de modo geral, falando do âmbito católico, muita gente foi mal catequizada, né? Muita gente não conhece o básico aqui do âmbito católico, né, da fé católica, né? Então, além de o ecumenismo do Vaticano II ser a nível institucional, e ter todas essas coisas, né, de um estudo sério da fé do outro, né, da história, do pensamento, sabe? Ele pede para que seja feito por eruditos, né, não entendo erudito aqui no sentido, acaba tem que ser um Tomás de Aquino, não é isso, né, mas no sentido de uma pessoa que procura, procura ter, né, um conhecimento adequado, mais aprofundado da fé católica, né? Mas sobre. Tá, então tem isso. Mas eu sei que também do lado luterano, eu sei que tem coisas da doutrina católica, ensinamentos definitivos da doutrina católica que realmente são difíceis de entender. Da mesma forma que é muito difícil, que da perspectiva católica, você parar, sentar, ler o tratado de Melancton sobre o papado. E aí você. Não, peraí. Tá, entendi. Eu li, eu tô entendendo o que ele tá dizendo. Mas deixa eu entender o contexto do que ele tá dizendo. E por que ele tá predicando esse adjetivo? Em que situação e por quê? Será que ele tá predicando isso por conta que ele acha que o papado, ele na verdade ele tá negando a justificação pela fé, ou porque ele tá se pondo acima de Cristo, etc. Deixa eu entender aqui. Ah, tá. E de onde veio essas. Então, assim, quase nenhum católico vai fazer isso, assim, de modo geral, né? Então, da mesma forma, tem ensinamentos definitivos da Igreja Católica que são difíceis de entender. Eu sei, eu entendo isso.
Tanto é que o ecumenismo proposto no Concílio Vaticano II foi criticado por observadores luteranos e reformados que estiveram no Concílio Vaticano II. Por quê? Porque eles disseram, olha, esse ecumenismo proposto pelo Concílio Vaticano II, ele está de acordo com a eclesiologia católica. Bem, é óbvio, né, porque é um concílio católico, mas eu entendo que tem algumas coisas mais difíceis, né, de entender. Muito bem, um desses ensinamentos é a questão do extra ecclesia nulla salus. Lutero também concordava com esse ensinamento, né, só que ele entendia a essência da igreja de modo diverso, né? Entende por quê? Porque a fé é algo invisível, o Espírito Santo cria fé, e a fé que é algo invisível integra o homem ao corpo de Cristo, né? Integra o homem a Cristo. Portanto, o ordenamento de Deus ele se refere ao que é invisível, a igreja invisível, espiritual, e não a igreja visível, a igreja do Papa ou qualquer outra. Então, ele entendia diferente, mas ele concordava que fora da igreja não há salvação. Então, da perspectiva católica, esse ensinamento ele é um ensinamento definitivo, né? Isso não está em contradição com o que o Concílio Vaticano II, como vocês falaram, né, ensina a respeito das igrejas e comunidades eclesiásticas, que não estão em plena comunhão, né, ou seja, que fora do âmbito visível da Igreja Católica há a palavra de. Isso é citando de cabeça, mas literalmente da Unitas et Integratio, né, ou seja, a palavra de Deus escrita, e aí o documento continua, e ele vai falar a fé, esperança e caridade, a possibilidade da vida da graça, a orações, a como é que ele fala também? Acho que é cerimônias litúrgicas, alguma coisa assim. Enfim, isso não está em contradição, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando da perspectiva católica, tudo que eu estou dizendo, o batismo ele salva. E a pessoa foi batizada naquela comunidade eclesiástica, né? Então você tá lá, você pega só para citar um outro exemplo, né? Você pega um anglicano e aí ele casou, tem lá seus filhos, ele vai batizar o seu filho. O batismo salva, né? O batismo justifica, o batismo salva. Mas então, e como entender? Bem, da perspectiva católica, da mesma forma que Melanchthon teve as razões dele lá para escrever o que ele escreveu no Tratado sobre o Papa, da perspectiva católica você tem uma coisa chamada ignorância invencível, né? Que entra aqui na questão, né? Ou seja, como é que eu posso dizer em termos simples? Ignorância invencível, ela seria tem várias formas de você explicar, mas eu estou tentando formular de uma forma que fique compreensível e adequada para o tópico da live. Que se a pessoa isso da perspectiva católica, se a pessoa ela conhecesse o que de fato ensina a Igreja Católica sobre determinado vamos dizer que ela tivesse uma dificuldade sobre um tema específico. Porque não, porque ela nasceu em um ambiente diferente, então ela escutou falar da igreja, mas sempre de uma forma que não era nas fontes, por assim dizer, né, de segunda mão, seja por uma palavra, seja por um livro, qualquer coisa, mas de segunda mão, por assim dizer. Então, assim, ela cresceu, ou ela foi formada, caso ela já tivesse uma idade, né, pensando, né, ou realmente, sinceramente, de coração, achando que a Igreja Católica ensinava sobre determinado tema X, né? E aí envolve na ignorância invencível a questão de que se ela soubesse que, na verdade, a Igreja Católica não ensina X, ensina Y, ela seria católica.
Então a ignorância invencível, ela envolve envolve outras realidades, eu estou tentando explicar de modo didático, né, e resumido, mas envolve essa questão, ou seja, ela sem culpa, ela, ela tem ela tem uma concepção de que seja o ensinamento católico sobre determinado assunto que não é de fato o que a Igreja Católica. E ela nunca teve dúvidas que ela estava no canto correto, né? Ela nunca teve dúvidas sobre isso. Ela foi formada, né, nesse outro local, tendo esse pensamento a respeito da Igreja Católica, com sinceridade, né? Mas se ela soubesse, né? Ou se ela tivesse tido alguma dúvida, será que eu estou no canto certo? E se ela soubesse que na verdade a igreja não ensina X, ela ensina Y, ela seria católica. Então, são alguns aspectos, né, da ignorância invencível que serve como um dos elos para você entender melhor a declaração do Concílio de Florença, na verdade, esse ensinamento definitivo a respeito do Extra Ecclesia Nulla Salus, que o Lutero concordava, mas que entendia de um modo diferente. Desculpa a minha voz aqui, mas espero que tenha dado para entender, ainda que de modo muito resumido e geral. Muito bom, professor. Isso que você citou. A gente tem que passar para os nossos ouvintes aqui que a maioria são jovens, né, que tá conhecendo o luteranismo e também tradições que são mais tradicionais, como a tradição católica, até mesmo reformada, né, para sempre a gente sempre tratar com caridade também as pessoas de outras tradições, né. Se você é luterano e está escutando a gente, se você for conversar com outra pessoa que é católica e etc., trate com caridade, né, trate ele de forma cordial, porque a gente só vai alcançar frutos, né, de diálogos tratando com caridade. Isso que o professor Arthur Jordan falou que é muito importante e isso que a gente tem que levar, né, para, para o nosso testemunho, para o nosso estilo de vida também. Professor, a gente agradece bastante pelo seu tempo, a gente agradece bastante pela sua colaboração aqui com a gente. Foi muito importante o senhor estar aqui, a gente gostou bastante. E, pessoal, se você é católico e está escutando a gente, mais uma vez, um grande abraço, você é bem-vindo aqui. Se você é de outra tradição também, você é muito bem-vindo aqui. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Matheus, quer dar mais uma observação? Não, só quero agradecer a participação do professor. Me tirou muitas dúvidas, cara, foi muito importante para mim. Creio que também tenha tirado as dúvidas dos nossos ouvintes. E só ratifico que a gente vai pedir os links e os documentos, os livros, as fontes, para colocar na descrição, para que vocês também possam estudar esse assunto com mais maturidade e caridade, né? E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos auxiliar na busca pela unidade e no amor ao próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e espero poder participar com outra vez se quiserem. Com certeza, com certeza. As portas estão abertas. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima.